Ok, dando sequência então na migração, antes de abrirmos aqui o nosso aplicativo de migração, nós vamos aqui no nosso application, na pasta application, depois migration, depois logic. Nós temos aqui esse arquivo que nós vamos dar download. Então pode abrir esse arquivo aqui então no Estudo 5000 e também no FactoryTalk Logics Echo. Caso esse arquivo já esteja feito o download, pode manter, mas nós vamos adicionar a mesma CPU aqui, só dar um add, como nós fizemos aqui então anteriormente, já estão tranquilos em execução. Nós estamos em modo de remoto, nós vamos dar download para ele, e ele é a nossa aplicação que já foi migrada. Então nós vamos fazer a migração agora de tela e nós vamos utilizar a mesma aplicação que nós migramos do controlador, ok? Enquanto eu dar download aqui, nós vamos aqui abrir a pasta então de migration, nós temos aqui displays, essa tela é de exemplo de migração, que nós utilizamos na versão anterior, estamos fazendo upgrade para a versão 5.0, então basicamente nós exportamos ela da versão antiga e vamos importar ela na versão nova. Tá? Basicamente, como é que isso é feito? Nada mais do que feito a atualização dos objetos sobre a aplicação 4.6. Tá? Ou na mão, né? Ou então a gente usa a ferramenta para fazer então a migração de tela. Nós temos aqui então a ferramenta. Vamos ver aqui atrás, enquanto deixa aqui dando download. Essa ferramenta, então, ela pode ser, então, do FactoryTalk View SE ou do ME. Lembrando que o ME, a última biblioteca, ela para na versão 4.10 de biblioteca e do PlantPHX, última System Release 4.6. Tá? Que nós não vamos fazer sobre essa aplicação. Então, do SE, a ideia do System Site Edition, nós vamos fazer a versão anterior, que seria a 4.1, para a nova 5.0. Aqui nós temos uma nota, essa nota, então, ele fala o quê? Que nós temos, então, de 3 para 3 y e 3x para 4.1 e 4.0 para 4.1. Então, você não precisa usar a ferramenta, né, para fazer essa migração. Você simplesmente põe os componentes na sequência imagens, global objects, os faceplates e macros e assim por diante, inclusive até a tela, e já está migrado. Tá? Então, nessa tela daqui, essa tela que nós fizemos a exportação, ela se chama L3, então, Migration. Nós vamos agora abrir ela. Nós estamos então aqui no Displays Migration. Então aqui nós fizemos então, essa é uma tela que veio da versão então 4.6 para a versão 5.0, então novamente é somente fazer a substituição dos objetos como estava descrito lá. Não vamos realizar isso para não ter que é simples, não tem nada de anormal. Tá? Então, o legal é que quando você substitui os objetos, ele também já vem com algumas configurações. Tá? E uma das configurações que a gente deseja que a ferramenta faça é essa modificação aqui para a modificação do Quick Faceplate. Então, o legal é que o parâmetro aqui, ó, o parâmetro 122, ele pode existir essas opções, mas nós vamos colocar ele que a ferramenta utilize essa modificação para a versão, para colocar o número 2 aqui. Então, todos os objetos estão com
0, a maioria, então, default, ou seja, full display. Nós vamos deixar ele como 0 para mostrar que a ferramenta vai migrar. E esses objetos estão apontados, então, no pcontroller01 e cada um com os seus tags, e esses tags são esses tags que estão no controller tags, e tanto faz, né, estar no controller tags ou não no controller tags. Tá? Vamos aqui confirmar dentro do data, dentro do ftlinks, sempre lembrando que os objetos ele tem que manter, né, a configuração, então, ele é apontado para o controlador. Sempre que o connection timeout deixo como 32, preferencialmente, e esses dois checkbox sempre mantido para a versão do pcontroller. Ok? Então aqui já está ok, só para já que nós abrimos, vamos dar um ok. Tá? Então essa pasta, essa é a tela que nós vamos fazer as modificações. Então nós vamos fechar aqui, nós vamos fazer um browse. Então nós estamos lá no checklist, então nós estamos aqui, na verdade, vamos ver, migration, deixa eu ver se está, nossa pasta aqui, isso, ela está aqui, por acaso, ela está também tá, no meu display, mas aí no meu desktop, mas na sua máquina pode estar isso na pasta do C tornado e dentro da pasta de application, tá? Então, vamos fazer a modificação, nós selecionamos todos, o plano PAX, a versão anterior para essa, e vamos fazer seleciona para fazer a migração. Então, tem algumas comentários o que vai ser feito, tá? Dá um ok. E aqui já fica a tela displays, ele já colocou aqui, ó, na tela de Desktop Migration Displays migrado. Só de curiosidade, vamos abrir ela. E aqui nós temos um parâmetro que então que é o hashtag 122. Deixa eu ver aqui. E se a gente olhar aqui, o valor que foi colocado é o valor 2. Então, vamos fazer o import dela. Então, aqui nós temos displays, import graphics, download, múltiplo displays, como nós já... Então, nós temos lá, ele colocou no desktop, migration, displays e arquivos migrados. Seleciona o batch import, pode selecionar tanto o create como o update, no nosso caso aqui é o update. Ok, abriu, vamos verificar aqui a migração, vamos verificar se o arquivo que estava em 0 ele foi para 2, legal? Então ele já modificou tudo, então assim, é legal que a ferramenta faz esse trabalho também. Ou pode ser exportado para o XML e trocar isso em modo de substituição, mas sempre dê preferência para as migrações ou para a ferramenta de utilização. Então, como ele já está apontado, né, a gente já pode dar um play na tela, nós estamos apontando já direto para ele. E os objetos, aqui tem alguns anôs de feedback, retorno de feedback, mas a informação ela já está conectada. Isso aqui é questão de processo, né? Então isso aqui é uma outra característica. Então assim, o maior objetivo aqui é demonstrar então essa tela migrado e funcionando da forma correta. Para a gente ter aqui então só uma demonstração que abriu
e está tudo ok. Vamos selecionar alguns objetos aqui. Selecionar esse e essa válvula. Vamos dar um Ctrl C. A gente pode abrir essa tela daqui. Essa tela é a tela de level 3. Vamos só minimizar aqui, só para ver onde a gente pode colocar essa tela, esses objetos. Então, vamos colocar esses objetos um pouquinho para baixo. Só para a gente... Deixa eu ver aqui. Tem mais um aqui. Então, vou colocar aqui. Você pode colocar em qualquer local. É só para mostrar isso na tela. Tá? Vamos dar no salvar aqui. Vamos fazer essa compilação. Ele apareceu que a tela estava precisando. Então nós não vamos usar essa ferramenta, essa tela, mas ele já fica aqui disponível. Então ele abriu para migrar o ACD. Normalmente quando o coautor finaliza, ele abre outra tela. Então, nós vamos abrir aqui a tela de operação e controle. Ok. Então, nós temos aqui a tela. Esse é o objeto que nós migramos. Esse aqui são objetos que não estão na nossa aplicação mais, não foram migrados. Então, nada mais do que eu clico aqui, ele já aparece o objeto faceplate associado a ele. Tá? Isso aqui é do DI. Então, o legal é saber que isso aqui já está migrado para 502 ou mais nova que você tenha. Tá? Então, assim, a migração dos objetos, ou qual o motivo de sempre mantermos os objetos standards sem ter que modificar, é essa fantástica facilidade para migração. Então, a migração do sistema, existem reajustes de tela? Claro que ele vai se ajustar por tamanhos de objetos que modificam. Às vezes existem objetos novos que aparecem com essa trend para operação de controle. Isso é fantástico, porque realmente ele mostra a informação para onde está indo. Né? Aqui não está configurado, mas teríamos aqui os limites de alarme aparecendo, válvula, a posição que ela está. Então, assim, isso é o ideal e a modificação normalmente ela acontece. Mas aqui o meu objetivo é mostrar essa migração que foi sem nenhum problema para a parte de objetos standard. Ok? Finalizamos então mais um vídeo sobre migração de telas de operação e controle.